Agradecemos aos inscritos. Já peço desculpa caso o seu estado não esteja representado na imagem. É que hoje à tarde tivemos algumas buscas pelo evento de hoje e a gente mandou alguns links, mas infelizmente não deu para atualizar todos. Nós, do Núcleo de Estudo Sinergia, somos alunos do programa de pós-graduação em Ciências Naturais, e o programa é coordenado pelo professor Dr. Sérgio Luiz Cardoso. O programa é interdisciplinar das áreas de Química, Física, Biologia, Educação, Agronomia e Matemática, e possui 4 linhas de pesquisa: Bioorgânica e Bioinorgânica, Ciências Ambientais, Ensino de Ciências, Ciências e Tecnologias de Materiais. Mais informações do programa disponível no site. O professor Luiz Fernando Rosa Mendes atua como disciplinas na área de sua formação, que é Tecnologia de Sistemas Elétricos, e outras disciplinas. Mas destacamos de forma sumária sua apresentação de interesse específico desse evento. O professor é formado em Tecnologia de Sistemas Elétricos pelo Instituto Federal Fluminense, é mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Cândido Mendes, doutor em Ciências Naturais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, é professor desde 2008 nos temas da área de energia, coordenador da Engenharia Ambiental do Instituto Federal Fluminense, Campus Guarulhos, é pesquisador colaborador da área de energia renovável e meio ambiente, eficiência voltaica, fenômenos fototérmicos, no Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense e já foi coordenador do Laboratório de Energias Renováveis, da Unidade de Pesquisa e Extensão Agroambiental do Instituto Federal Fluminense, UPEA. Pedimos que as dúvidas sejam encaminhadas pelo chat, que após a apresentação do professor, passaremos todas essas informações. A lista de presença será disponibilizada ao final da apresentação do professor também no chat. Também serão apresentados alguns links que compõem o nosso núcleo de estudo. Professor. Bom, gente, boa noite, né? Boa noite a todos. Agradecer aí todos do grupo Sinergia, né, pelo convite, né, de estar aqui. Acho que é a segunda vez que eu participo, né? O primeiro evento foi presencial, né? Infelizmente agora nesse formato online, né? Mas, né, a gente vai tentar aqui conversar um pouco sobre um tema que é de suma importância, né, para o país, para todos os cidadãos, né? E é um tema que está presente aí, né, recentemente em várias discussões, né, impactando na vida de muitas pessoas, muitas empresas, né, que é a questão relacionada à matriz elétrica, né. Então, eu vou estar aqui conversando um pouco com vocês, eu só fazer uma observação, Marco Antônio, naquele resuminho lá, está como coordenador da engenharia ambiental, né, mas eu não sou, né, eu faço parte da coordenação, né, de engenharia ambiental, né, eu sou professor da coordenação, atuo nas disciplinas de energia e meio ambiente, né. Então, assim, eu vou dividir aqui minha apresentação, né, em basicamente 3 momentos, né. Só para relembrar, né, na última webinar, né, o professor Marcelo Stel fez uma apresentação belíssima, né, falando sobre as energias renováveis do futuro, né, que não são tão futuro assim, né, elas estão presentes na humanidade já há um bom tempo. Então, aí, com a apresentação dele, né, eu falei, puxa vida, o nível subiu, né, então vou tentar aqui trazer para vocês um pouco o que seria essa matriz elétrica, né,
E aí, no fim, eu vou falar um pouco sobre o cumprimento aí da Agenda 2030, né? Especificamente o ODS 7, né? Que é um ODS específico relacionado à energia, entre aspas, limpa, né? Bom, então, essa é a tônica aí da nossa apresentação. Tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela, tá? Eu fiz uma apresentação em PowerPoint, tá? Mas em função da quantidade de informação e diversos gráficos, né? Então, o visual é muito interessante, né? Então, chama muita atenção. Então, por isso, né, eu vou fazer a apresentação nesse formato, ok? E a gente vai conversando. Caso tenha alguma dúvida, né, pode parar, né, pode perguntar ou deixar para o final, tá bom? Bom, vou tentar compartilhar a tela aqui. Bom, então, eu não vejo mais o chat, né? Então, qualquer coisa, vocês me avisam. Então, esse é o título da nossa conversa, né, de hoje, Desafio da Matriz Elétrica frente ao cumprimento da Agenda 2030 da ONU. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, né? Essa primeira parte, eu vou falar um pouco da matriz em si. Então, a capacidade instalada brasileira, né, é de praticamente 174 gigawatts, né? E aí, dentro desses 174, nós temos aí 172 só com hidráulica, isso é o estimado potencial, né? Potencial hidráulico, capacidade instalada 174, potencial hidráulico 172, e nós já aproveitamos dentro desses 172, 60%. Ainda tem uma sobra ainda a ser explorada, né? O potencial eólico onshore são 500 gigawatts, isso sem contar o offshore, né? Agora que o Brasil está discutindo diversos processos chegando junto ao IBAMA para licenciamento de usinas eólicas offshore, tá? Então, se eu não me engano, já tem 23 pedidos, né, sob análise do IBAMA. E aí, isso sem contar com os potenciais aí de biomassa e solar, né? Então, olhando por esse lado, sobre esse aspecto, a gente chega a uma conclusão muito básica, que, assim, o Brasil, como diz alguns autores aí, é a Arábia Saudita, né, das energias renováveis. Nós temos um potencial de energia renovável muito grande, beleza? Então, assim, tem muito ainda a utilizar, né? Bom, aqui, nesse gráfico, eu apresento para vocês como é que está a configuração da matriz elétrica, tá? 2019, 2020. 2019 o cinza, 2020 o amarelinho aí, né? Então, isso aí é fruto do balanço energético nacional. Esse balanço energético toma como ano base sempre o ano anterior, então esse é o balanço energético 2021, ano base 2020, e eles fazem um comparativo com o outro ano ainda, que é o 2019, correto? Então, a gente vai perceber, claro, que em função do grande potencial hídrico existente no Brasil, né, com as nossas grandes bacias hidrográficas, a gente usa muita energia hidráulica, né? Então, 2020, mais ou menos 65% da energia era hidráulica. Isso é a média anual de 2020. Depois, em seguida, nós temos aí a biomassa sendo muito utilizada, principalmente bagaço de cana, né? Nas usinas sucroalcooleiras. Depois, a eólica vem crescendo muito, correto? Então, muito maior em percentual do que o gás natural, que aí é uma fonte não renovável. Mas isso foi uma foto de 2020. Né? Então, nós temos as outras fontes aí representadas.
Então, tomando como base 2020, quase 85% de toda a matriz elétrica é renovável. Então, a matriz elétrica brasileira, de fato, é uma das melhores do mundo, em termos de uso de fonte renovável. Né? O mundo é o inverso disso. Então, nesse aspecto, a gente sai na frente. Né? Já esse gráfico de pizza mostra, na verdade, uma situação mais atual. Esse gráfico eu tirei do Operador Nacional do Sistema, foi na terça-feira, se eu não me engano. Esqueci de colocar a data aqui. Então, isso é um valor acumulado no dia, né? Isso em megawatts. Então, está aí o horário, né? Foi às 15, às 3 horas e 9 minutos. E aí vocês vão perceber o seguinte, essa radiografia agora está mostrando a geração hídrica com menos de 50%. E aí nós vamos perceber que a geração térmica, as termoelétricas, com 28%. Então, um grande crescimento da geração térmica, né? Agora, por esses meses. Dentro dessa geração térmica, eu quero deixar bem claro, esses 28%, tem aí dentro o quê? Né, de térmica. Nós temos, em termos de fonte primária, o gás natural, a biomassa, o carvão, derivado de petróleo, tudo entra nesses 28%, ok? Mas uma boa parte disso é gás natural no final das contas, tá? Um outro aspecto interessante, que aí depois eu vou mostrar para vocês também, é o fato dos 16,7% mostrado aí, é de energia eólica. Vejam que, no gráfico de barra, a energia eólica representava 8,8% no ano de 2020. Hoje, já representa 16,7%. Isso na terça-feira. Então, o que está meio que, como diz no popular, salvando a lavoura ainda, né, é a energia eólica produzida no Nordeste. Né? Vamos agradecer ao Nordeste por segurar as pontas aqui da nossa região Sudeste em termos de energia. Eu vou mostrar por quê. Tá? Bom, para a gente entender essa matriz elétrica, né, a gente precisa mostrar aqui um pouquinho o mapa organizacional das instituições, né, do setor elétrico. E, basicamente, essa estrutura, né, onde você tem uma parte mais política, uma parte mais operacional, e uma outra parte mais de fiscalização, né, e operação, regulação. Né? Então, você tem lá na cabeça a Presidência da República, e você tem aí o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, né? Também tem muito falado por esses dias o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Então, ele que está monitorando a situação da nossa matriz, né? Essa possibilidade, né, de uma escassez maior de energia. Então, esse comitê que acaba fiscalizando como é que está o andamento desse processo, né? Ligado, esse comitê é ligado ao Ministério de Minas e Energia, e outro órgão também muito interessante aí é a EPE, né, a Empresa de Pesquisa Energética, é ela que faz todo o estudo, né, levantamentos sobre o sistema elétrico nacional. Então, projeções, né, análises, onde você tem aí os planos nacionais de energia, né? Então, nós temos o Plano Nacional 2030, nós temos o Plano Nacional, né, o PNE 2050. Depois tem a parte de regulação, que é a ANEEL, né? Tem uma parte mais comercial, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o Operador Nacional do Sistema, é o que, né, como o próprio nome já diz, né, ele coordena toda a operação do sistema elétrico, e embaixo, né, na base, nós temos aí
né, as empresas de transmissão, distribuição e geração de energia, né? Bom, esse sistema elétrico, ele é todo dividido, né, em duas grandes partes. O que está em cinza aí nesse mapa, né, no mapa brasileiro, é o que nós chamamos de sistema isolado. Esse sistema isolado, ele, percentualmente falando, ele é bem menor. É porque você tem menos carga nesse sistema. A outra parte do país, a maior parte, né, que está aí em azul, preto, verde e um verde mais clarinho, na verdade, é o Sistema Interligado Nacional, chamado de SIM. É justamente esse sistema que é operado, né, pelo ONS. Então, esse Sistema Interligado Nacional, ele é subdividido, né, em 4 grandes subsistemas. Subsistema Norte, vocês podem observar, poxa, mas o sistema é Norte, mas só tem o Pará, mas aí o Maranhão é Nordeste, não é, né, não é Norte. Tocantins é Norte. Então, assim, o sistema elétrico tem uma configuração um pouco diferente, a divisão, né, estadual é um pouco diferente. Então, o subsistema Norte pega justamente Pará, Maranhão e Tocantins, aí você tem o Nordeste, aí está em azul. O outro subsistema é o Centro-Oeste e Sudeste. Esse aí é o mais complicado. Por que isso? Porque nessa região você tem a maior demanda de energia do país, principalmente a região Sudeste, né? E é justamente nesse subsistema que nós temos o maior gargalo do ponto de vista hídrico, né? A maior escassez hídrica, o maior estresse hídrico se concentra aí, hoje, né? O Sudeste e Centro-Oeste, onde nós temos grandes usinas hidrelétricas também, né? Tem Furnas, entre outras, né? Mais falada aí de Furnas, mas nós temos outras também, né? No estado de São Paulo. E aí, o último subsistema é o subsistema Sul, que aí contempla os 3 estados da região sul de fato. Ok? Bom, então o ONS está aí encabeçando a coisa. E cada subsistema desse, ele tem uma coordenação regional. Então, coordenação regional norte fica em Brasília, sediado em Brasília, Nordeste em Recife, né, Sudeste e Centro-Oeste no Rio, e a Sul na ilha de Florianópolis. E o ONS central mesmo, né, o sistema central, fica também no Rio de Janeiro. De modo que as usinas geradoras de eletricidade, independente de que fonte, né, elas mandam informação de geração para os CORs. Esses CORs, por sua vez, por hierarquia, mandam essas informações em tempo real para a central do Operador Nacional do Sistema. Logo, né, o operador central, ele sabe como está a operação no país. Então, ele tem um controle na mão, não só do que está sendo produzido em termos de energia elétrica, mas também dos reservatórios. Então, esse ONS, ele faz uma programação né, ele pode entender uma programação de tempo real, uma programação semanal e uma programação a longo prazo, né? Então, é justamente o Operador Nacional do Sistema que direciona, né, coordena todo esse grande sistema, ok? Então, é isso. São 4 subsistemas dentro do SIM. Bom, e aí eu começo a apresentar essa matriz elétrica brasileira ao longo dos anos, começando em 1990 e chegando até 2019, me perdoe, só chegar até 2019, mas a Agência Internacional de Energia, né, a IEA, elas têm um delay aí em termos de informação
nesse formato cronológico aí, né? Com eixo X aí de tempo. A gente não tem isso, né, aqui no país. O fato é o seguinte, o que nós estamos passando hoje, em termos de crise hídrica ou hidroenergética, é mais do mesmo, né? Como diz Cazuza, eu vejo o futuro repetindo o passado, né? Assim, para os especialistas, aqueles que de fato debruçam sobre o tema, isso não é novidade, essa crise hídrica que nós estamos passando agora, né? Bom, então, a gente vai perceber nesse gráfico o seguinte, né? A maior parte da geração brasileira é hídrica, né? Esse amarelo mais escuro, né? Então, veja, dividindo isso aí por tempo, até 2000, o que a gente tinha? A gente tinha um predomínio da geração hidrelétrica. Mais de 90% de toda geração de energia elétrica do país era por hidrelétrica. Então, eu posso dizer que a nossa matriz ela não era tão diversificada assim, né? A gente dependia muito da hídrica. E aí, os mais velhos vão lembrar, né, da primeira crise hídrica, iníciozinho de 2000, chegando a 2001, resvalando lá em 2002, mas o auge mesmo, né, 2000, 2001. Então, nós vamos perceber que a geração hídrica deu uma queda. E aí, é o que eu sempre comento, né? Não dá para você substituir rapidamente uma fonte por outra. Isso requer infraestrutura, planejamento, investimento alto. Então, a queda da hídrica fez com que a gente passasse por um aperto naquele período. E naquele período, a única alternativa que tinha é ampliar a geração termoelétrica. Então surge, ainda com o governo Fernando Henrique, na época, um programa para incentivar a expansão da geração térmica. Então, nesse período, e aí, caminhando já para 2003, acho que foi inaugurado em 2003, as termoelétricas de Macaé, né, as duas termoelétricas em Macaé. Então, foi fruto dessa busca para tentar minimizar o problema. Isso é, como eu estou falando, é investimento alto. Isso não é de uma hora para outra, né? Então, passamos por um grande aperto em termos de geração de energia, uma restrição muito grande em termos de consumo, né? Bom, aprendemos alguma coisa com isso? Bom, aprendemos do ponto de vista da eficiência, né? Nós buscamos alternativas mais eficientes no uso da energia elétrica, um uso mais consciente, mas do ponto de vista da geração, nós continuamos com o mesmo erro logo em seguida, né? Depois dessa crise. Por quê? Aí, só para fechar esse período da crise, né, o governo Fernando Henrique, ele perde a eleição por conta também disso, né? Isso ficou muito ruim, manchou a questão do governo, no finalzinho do governo dele, então ele não consegue se reeleger. Aí você entra com o governo Lula, 2003, mas o erro persistiu. Em que sentido? Expansão da geração hidrelétrica. Então, ampliou a térmica, expandiu ainda mais a hidrelétrica. Então, assim, por quê? Porque a ideia era fazer um plano B, posso chamar assim, para a queda da geração hídrica.
Então, o plano B seria a geração térmica. Então, hoje nós temos uma matriz elétrica hidrotérmica, né? Base hídrica complementada pela térmica, coisa que não se tinha até 2000. A gente não tinha um parque termoelétrico. Então, fomos criando esse parque termoelétrico e expandindo também a geração hidrelétrica. Mas por que termoelétrica, né? Bom, do ponto de vista técnico, você pode analisar da seguinte maneira: a geração eólica poderia ser uma solução para a época? Até poderia, só que muito cara na época, né? A geração hidrelétrica, a geração eólica, ela surge no Brasil, dentro da matriz mesmo elétrica, a partir de 2006 em diante, graças ao PROINFA, um programa criado nesse período. Um programa que incentivava, né, a expansão das fontes renováveis alternativas. Então, também isso aconteceu, né? Mas, no grosso, nós temos isso, né? A expansão da hídrica e da térmica. O fato é que essa expansão do parque termoelétrico fez com que passássemos agora por essa segunda crise, que foi de 2011 até 2015, né? De certa forma, sem aquele risco iminente de um apagão, né? Um racionamento. Por quê? Porque a gente tinha um parque térmico que complementou a geração hídrica. Então, recentemente, ninguém reclamou, né, ou ficou com medo desse apagão, mas sim todo mundo reclamou porque a conta de energia elétrica ficou cada vez mais cara. Isso em função do combustível utilizado nas usinas térmicas. Vocês vão observar aí, nesse retângulo, né, que eu marco aí de 2011 até 2015, uma expansão do gás natural, um aumento do carvão, um aumento do óleo, né, o petróleo, e também um aumento, claro, isso aí é bom, dos biocombustíveis para a geração de eletricidade, né? E também, lá embaixo, nós temos o crescimento da geração eólica, né? Então, isso ajudou, mas o pesado mesmo foi com a geração pelas termoelétricas, principalmente o gás natural. Então, ficou mais caro. Bom, passamos por mais essa crise. Agora, a gente está aí com a terceira. Então, qual o problema da terceira, né? Qual o problema da terceira? Que não aparece aí no gráfico ainda. Mas, novamente, no estresse hídrico. E aí, quer dizer, a gente tem que entrar com as nossas usinas térmicas, né? Mas, hoje, a situação é diferente no país, né? O consumo é diferente de 2010, de 2000 e assim por diante, né? Estamos passando por uma crise hídrica muito semelhante à de 2000, em termos de nível dos reservatórios, né? Então, é o que vem por aí. Mas se vocês pararem para analisar, tivemos essa crise em 2000, depois em 2013 e agora em 2021. Essas crises são cíclicas. Existe um estudo do pessoal da COP, da UFRJ, que mostra justamente isso, né? Esse ciclo, né, de crises hídricas que cada vez mais afeta a nossa matriz elétrica, né? Então, em média, segundo o trabalho deles, é em torno aí de 10 a 15 anos. Tá? Mas a gente percebe que parece que o tempo está encurtando, né? O intervalo está encurtando entre essas crises. Bom, mudança climática influenciando,
Bom, o último IPCC, né, o último relatório do IPCC mostra isso, né? Eles foram bem enfáticos em dizer, né, que as mudanças climáticas vão influenciar cada vez mais no ciclo zoológico aqui na América do Sul. E vai pegar de cheio a nossa geração, né, de energia, por conta da nossa base hídrica ainda, né? Bom, então, assim, como isso aqui, né, esse material ficará disponibilizado, eu coloquei isso em ordem cronológica, né, tudo certinho, só para vocês entenderem, né, tudo que eu falei agora com o gráfico. Então, diversos eventos ocorreram para que nós chegássemos a dar um passo para frente, outro passo para trás, em termos de matriz elétrica, né? Então, eu coloco aí algumas coisas. Então, quando eu me refiro até 2000, o próprio programa de desestatização do setor elétrico, ainda com Collor, né? Depois, em 98, nós tivemos a criação do Operador Nacional do Sistema, em 97, um ano antes, a ANEEL, né? Isso aí já no período do Fernando Henrique. E nesse período de 2000, 2001, como eu falei, a crise, restrição no consumo. 2000, a gente cria um programa prioritário para as termoelétricas, isso ainda no governo Fernando Henrique, né? Às pressas, criar a termoelétrica. E aí, 2000, 2012, tivemos, né, como também mencionei, o PROINFA, né, entre outras ações. Então, a gente só quebra a barreira de 1 gigawatt produzido por energia eólica somente em 2011. Né? Outra ação interessante que ocorreu nos últimos anos foram os leilões de energia específicos para fontes renováveis. Isso foi uma coisa muito interessante, né? A crise aí 2013, 2015 e agora mais do mesmo, com mais uma crise. Então, nós temos diversos trabalhos que falam um pouco dessa história. Aqui eu cito alguns, tá? Do Goldenberg, do Bloom, da revista da USP também conta um pouco sobre essa história, né? Tem um trabalho junto com o professor Estel que a gente fala um pouco desse balanço hidrotérmico, né? E como isso impacta no meio ambiente, né? Aqui no Brasil. E nós temos um outro trabalho aí do pessoal da COP, se eu não me engano, mostrando um pouco também dessa história que eu acabei de mencionar. Tá? Então, esses trabalhos eu acho que são interessantes para entender um pouco da matriz, né? Pelo menos da história da matriz elétrica. Bom, agora a gente entra na questão mais tempo real ainda, né? Eu estou apresentando para vocês aí um gráfico onde está em fundo laranja, né? São os dados em tempo real. Isso foi também dia 13, né? Dia 13 foi segunda-feira, perdão. Eu falei terça, cedo, né? Logo no início da apresentação. Eu peguei os dados, né, do Operador Nacional, mas foi no dia 13, segunda-feira. Estou olhando aqui o calendário. Segunda-feira. Então, aquele outro gráfico de pizza eu peguei à tarde, e esse aí eu peguei já às 14h58 também, à tarde. Beleza. Então, assim, o do mapa do Brasil, às 14h58. Esse do tempo real, eu peguei depois das 22 horas, como vocês estão vendo aí. Bom, vamos lá. Para esse gráfico. Esse gráfico é o comportamento do consumo de energia, né, no país. E a gente vai perceber o eixo X de 0 hora a 0 hora do outro dia. E aí, quer dizer, até umas 6 horas da manhã, o consumo e a geração é pequeno, depois vai aumentando, à medida que o dia vai amanhecendo, né? Chegando um pico aí no período da tarde, né? Esse gráfico muito interessante, que eu achei um pouco diferente,
mas tem que ver por que isso ocorreu, porque, em geral, no período da tarde, né, de fato, o consumo é maior e a geração tem que ser maior. Mas, das 18 horas em diante, esse consumo é maior ainda, né? E esse consumo aí está mais baixo. Talvez já por restrição, né, no consumo de energia no país, talvez, né? A gente tem que dar uma olhada. Mas, em geral, das 18 às 21 horas é o período que nós chamamos de período de pico, né? Ou horário de pico, horário de ponta, né? Tá? Então, esse é o comportamento do Sistema Interligado Nacional em tempo real. Tá? Bom, e aí, quer dizer, à tarde desse mesmo dia, eu peguei também esse mapa do operador, mostrando o balanço de energia entre os subsistemas. Então, o que ocorre? Se a gente observar aí onde está o Nordeste, né? O Nordeste estava despachando para a região Sudeste, tem uma setinha aí para baixo, quase em cima da Bahia, né? De 1.673,1, isso aí em megawatts. Então, o subsistema Nordeste despachando para o Centro-Oeste e Sudeste essa quantidade aí, né, de energia. Uma outra parte, 6.585,3, despachando para o subsistema Norte, esse, por sua vez, despachando também para o Sudeste e Centro-Oeste, 8.070,9 megawatts. O Sul também, jogando para o Sudeste e Centro-Oeste, 1.190,6. Ou seja, todo mundo, né, todo mundo que eu digo, os outros subsistemas, tentando suprir a demanda do Sudeste e Centro-Oeste. E aí eu quero fazer uma observação, como eu falei no início da minha apresentação, a geração eólica segurando, de fato, as pontas desse sistema elétrico também, né? No Nordeste, essa geração, que é um acumulado, né? 10.068,7 megawatts, somente no Nordeste, em termos de eólica. Tá? Então, dos 12.000, eu acho que parece um 800 ou 333, 12.331 ou 12.881, né? Por aí. Mas desse total de 12.000 e alguma coisa megawatts, 10.000 era de eólica. Né? Então, assim, a geração eólica ajudando bastante o sistema elétrico, coisa que não tínhamos também no passado. Mas, mesmo assim, o risco continua sendo iminente aí para novembro, segundo o Operador Nacional do Sistema, caso não se tome nenhuma medida mais a curto prazo para resolver, né, esse suprimento de energia fruto da queda da hídrica. Tá? Então, o Operador Nacional do Sistema já comunicou, já fez uma nota técnica, isso no finalzinho de agosto, se não me engano, mostrando dois cenários, né? Cenários esses, um cenário mais ruim, né? Um cenário ruim, e o outro que daria para resolver a demanda do país, mas precisaria de colocar em operação várias usinas térmicas, né? Bom, então, assim, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, isso porque a situação dos reservatórios, em dia 12/9, né, era justamente essa. A energia armazenada nos reservatórios, em percentual, só para vocês entenderem, o subsistema Sudeste e Centro-Oeste só estava com 18,84%. Alguns reservatórios
já estavam na casa dos 10% de energia armazenada, né? Então, isso é uma coisa muito preocupante. Quando a gente olha somente o comportamento do subsistema Sudeste Centro-Oeste, em termos de energia armazenada nesses reservatórios, e aí eu estou fazendo a comparação de janeiro de 2000 até janeiro de 2021, a gente percebe que a situação é muito crítica, tá? Então, nós estamos com uma situação muito parecida com o passado, com a crise de 2000 e também com a crise lá de 2013, 2015, tá? Em termos de nível reservatório somente no Sudeste e Centro-Oeste. Tá? Então, essa energia armazenada vem caindo cada vez mais. Isso é preocupante. O Subsistema Sul tem um percentual um pouquinho maior, mas não tem tanta folga assim. Tá? O Nordeste está mais folgado um pouco, 46%, e o Subsistema Norte, em termos de reservatório, está com uma folguinha um pouquinho maior também. Tá? Então, o ponto crítico é justamente o Sudeste e Centro-Oeste em termos de geração hídrica. Bom, e esse Acordo de Paris, né, que é um outro ponto que em 2015 fizemos parte desse acordo, chancelado aí, né, ratificado em 2016 por meio da Lei 140, tá? Onde nós tivemos um documento criado aí, dizendo, sim, a gente vai entrar no acordo e a gente tem metas. E essa meta é justamente em termos de emissões de gás de efeito estufa, essa aí, né, que a gente já conhece, reduzir em 37, até 2025, na comparação com 2005, e 43% até 2030. Né? Então, assim, e aí? Né? Será que a gente consegue, né, fazer isso? Bom, no meu entendimento, assim, a geração de energia elétrica, ela, de certa forma, como eu falei no início, ela tem uma base renovável muito grande. O problema todo é que a geração hídrica, ela é vulnerável à mudança climática. Então, quer dizer, se, né, tudo que é pensado, visto, mostrado dentro do relatório do IPCC, de fato, acontecer aqui para a América do Sul, a gente tem que repensar nossa matriz elétrica. Mas, ainda assim, ela é uma das melhores do mundo em termos de fontes renováveis. Só que a gente precisa mudar nosso plano B, né? Porque o complemento da geração hídrica é justamente a geração térmica. É aquilo que eu falei no início. A gente continua em cima do mesmo erro. Né? Pensar uma base hídrica muito grande e complementar com térmica. Isso aumenta ainda mais as emissões de gás de efeito estufa dentro da nossa matriz elétrica. Então, a gente tem um trabalho que mostra justamente isso aí, né? Que é esse que eu estou apresentando aí, um grupo muito maior, né? Onde eu faço parte, o professor Marcelo Estel também faz parte, né? E outros colegas aí do PGCM. Então, assim, esse é o problema. Você reduz a hídrica, aumenta a térmica é aumentar gás de efeito estufa. Né? Então, esse é o grande problema nosso em termos de matriz elétrica. Bom, em relação à agenda,
né, 2030, no ODS 7, né, ele tem vários subtópicos. Então, até 2030, a intenção é assegurar o acesso universal e confiável, moderno e a preços acessíveis à energia. Então, vamos lá. Alguns indicadores mostrados pelo ODS Brasil. Né? O percentual da população com acesso à energia elétrica vem aumentando, graças até também um programa que foi Luz para Todos, né? Um programa de universalização da energia elétrica, né? Então isso já vem de algum tempo, né? Então, sim, nós temos um grande percentual de universalização da energia. Mas eu quero deixar bem claro que essas informações são de 2019, né? 2019. Então, antes da pandemia, né? Com a pandemia tudo mudou, né? Então, como é que está agora? A gente não tem essa informação, né? Pelo menos dentro da plataforma da Agenda 2030, ok? Um grande gargalo que eu vejo aqui, já pensando com a pandemia, né? Depois de 2019, é o fato das pessoas perderem sua renda, e aí a dificuldade nesse pagamento das contas de energia elétrica, vem a crise hídrica associada a isso, aumento dos preços, né? Então, assim, por conta, novamente, como eu falei, do aumento da geração térmica, né? A bandeira vermelha, patamar 2. Então, preço acessível da energia, então a gente precisa trabalhar mais isso. Mas você pode pensar assim, mas Luiz Fernando, olha um pouquinho. Você desde o início está falando que nossa matriz tem uma base hídrica muito grande, e geração hídrica, ela tem um custo muito menor se comparado com a geração térmica, né? Então, se nossa base é hídrica, nossa energia vai ser mais barata, né? Pois bem, deveria, mas aí você tem uma carga tributária muito grande, que para o consumidor residencial passa de 50% do tributo. Chegando ali, né, acho que ICMS chega a 53%, então um tributo que chega a 52%, tá? Não sei se é ICMS, agora não deu. Mas o fato é que você tem uma carga tributária muito grande, mas esse não é o único problema. Não é o único problema. Bom, o outro problema está associado justamente à geração termoelétrica. Por quê? Porque o custo marginal de operação das termoelétricas é muito alto. Então, as termoelétricas, né, nesse modelo que nós utilizamos, você paga por disponibilidade, né? Mesmo que você não tenha demanda da geração termoelétrica, você tem a disponibilidade, você paga por ela. Então, isso encarece o sistema elétrico, né? E chega isso para a gente. Outro fato é o seguinte: quando essas usinas térmicas entram em operação, esse custo aumenta ainda mais, porque aí você tem um combustível, o gás natural, e é pago, né? É comprado. Hidrelétrica, energia, né, primária é água, é 0,800. Agora, termoelétrica é gás natural, e eles têm que pagar, né? Então o custo fica mais alto. Então isso precisa ser melhor trabalhado para atender de fato o quesito que nós temos aí no ODS, o 7, que é energia acessível. Não é o fato de você disponibilizar o acesso à eletricidade, mas que as pessoas possam pagar um preço justo por ela, né? Então, esse pós-pandemia, ou melhor,
com a pandemia, né, isso ficou cada vez mais crítico. Com a crise hídrica associada agora, eu acho que complicou mais ainda. Então, vamos ver também como é que fica esse gráfico, né, mais para frente. Bom, percentual da população com acesso primário a combustíveis e tecnologias, né, limpas. Desde 2014 para 2015 já deu uma queda, né? Então, a gente passou a utilizar menos combustível limpo, né? Ou mais limpo. Bom, claro que essa queda é pequena, né? Então pode ser uma flutuação, tá? Mas a ideia é que deu uma pequena queda. Vamos ver também mais para frente, já que o gráfico vai até 2015. O outro tópico, né? Até 2030, aumentar substancialmente a participação das energias renováveis na matriz energética global. Aí eu quero deixar uma observação. Existe a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. Matriz elétrica, estou falando de todas as fontes primárias para a produção de uma energia secundária chamada eletricidade. Então, essa é a ideia. Quando eu falo de matriz energética, eu estou falando de todas as fontes primárias para a produção de outras formas de energia, né? Não só energia elétrica, mas muito mais do que isso. Então, o termo matriz energética é um termo mais amplo. A matriz elétrica está contida na matriz energética. Okay? Então, do ponto de vista da matriz energética, o nosso percentual de fonte renovável é um pouco menor, tá? Do que esses 60 e poucos por cento que geralmente se fala, né, de renovável. E esse percentual mais alto está relacionado à matriz elétrica. Matriz energética, percentual menor, porque nós temos uma base muito maior de combustíveis fósseis, ok? Então, essa aí é a oferta interna de energia. Nesse aspecto, ainda somos melhores que o restante do mundo. Ainda somos, né? Mas a gente precisa ainda melhorar. E vem aumentando aos poucos nos últimos anos, né? Bom, o outro tópico, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. Então, esse gráfico, esse indicador, está relacionado à intensidade energética em termos de energia primária e de PIB. A gente fica estagnado, né? A intensidade energética nossa não muda muito, né? A gente tem que investir maciçamente em eficiência energética. Isso é um ponto que precisa ser muito bem trabalhado ainda, né? Porque a gente patina desde 2011, né? Quando começaram as medições, a gente não sai disso, né? Do 0,1. Bom, esses dois tópicos, nós não temos informações, não temos dados, tá? Bom, vou falar um pouquinho mais rápido, até mesmo quanto do horário, né? Mas esses dois tópicos a gente nós não temos informação. E esse daí, que é expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos, sustentáveis para todos os países em desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, os pequenos estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio. E aí, nós temos um indicador que é a capacidade instalada de geração de energia renovável nos países em desenvolvimento, dado em watts por pessoa, né? Watts per capita. E a gente vem aumentando, isso aí é um ponto positivo, né? A gente vem aumentando. Até por conta da nossa base,
hídrica e também o aumento da geração eólica, o aumento da geração solar, né? Então, isso vem contribuindo bastante para que esse indicador nosso cada vez cresça mais. Então, esse é um ponto que eu acho interessante, né? Essa grande contribuição dessas duas fontes, solar e eólica. Bom, e aí a gente fecha aqui com algumas considerações, né, sobre o que eu falei. A primeira, que uma coisa que eu percebo, né, uma coisa que eu tenho interesse em discutir um pouco mais, é o seguinte, né, a nossa matriz elétrica, ela é diversificada, né, ela é diversificada. Na minha concepção, ela não é homogênea. Esse que é o grande problema nosso, né? Por quê? Por que eu digo que ela é diversificada? Ela já é, né? Porque nós temos, se nós pararmos para observar, nós temos hídrica, nós temos eólica, nós temos solar, nós temos biomassa, nós temos gás natural, nós temos petróleo, nós temos nuclear, nós temos, entendeu? Então, a gente tem um repertório, né, de fontes muito grande. Se você compara com países como a França, onde 70% da sua geração de eletricidade vem de geração nuclear, né, usinas nucleares, por exemplo. Então, assim, nós somos diversificados. O problema que eu vejo é a falta de homogeneidade entre essas fontes. Aquele gráfico de pizza precisa ser mais equilibrado, tirar esse peso tão grande percentual da geração hídrica e ampliar o percentual, principalmente da solar e da eólica, ok? Então, distribuir melhor esse percentual dentro da nossa matriz elétrica para que não fiquemos tão dependentes dessa geração hídrica, né? Porque a gente sabe que a vulnerabilidade dela frente às mudanças climáticas é muito grande. Então, a gente precisa ainda discutir melhor esse aspecto. Outro problema que contribui com o que eu falei nessa linha de cima não é a falta de energia primária, mas o problema também passa por uma questão estrutural do próprio sistema elétrico, né? Como, por exemplo, como essas usinas termoelétricas elas são contratadas, né? Esse modelo, né, contratual, né? Então, não é a questão de falta de energia primária. Eu falei, a gente tem muito vento, a gente tem muito sol, vento, a gente tem tanto onshore quanto offshore, nós temos um litoral gigantesco, então, né, a gente pode ainda trabalhar muito mais isso aí, né? Então, não é a falta da energia primária somente. Outra coisa que eu acredito que a gente vem caminhando bem, poderia ser melhor, claro que sim, mas a gente vem caminhando, que é justamente essa expansão da energia solar, essa expansão da energia eólica, e eólica, repito, não só onshore, mas também offshore, para também complementar o que eu falei acima, que é a dependência desse balanço hidrotérmico, né? Então, eu acredito que, pelo caminhar da geração eólica, no futuro bem próximo, nós teremos não um balanço hidro complementado por térmico, e sim um hidroeólico térmico, né? Então, eu acredito que isso vai acontecer, né? É uma questão de tempo também, né? O problema todo é que é questão de tempo, mas nós estamos com um carro, tentando trocar o pneu de um carro andando, né? Então, a gente tem que pensar também a longo prazo. A gente tem que pensar a curto, mas também a longo, né? Porque
outras crises virão. Essa não será a última. E aí, o país precisa, sim, de políticas públicas que promovam uma energia mais acessível, né? Então, volto a dizer, essa carga tributária em cima da energia elétrica, isso limita muito também os investimentos, né? Os negócios, uma vez que a energia elétrica, né, como a gente sabe, ela está presente, né, em todo o processo, né, industrial, em todos os produtos, na nossa casa. Então, fazer com que essa energia seja mais acessível do ponto de vista financeiro, isso contribuiria muito para a gente. Bom, se eu encerro, né, a minha apresentação, eu abro aí para perguntas, eu vou parar o compartilhamento, né, e aí, né, fica aí por conta do Marco Antônio, né, ver se tem algum questionamento aí, deixa eu parar o compartilhamento. Obrigada, professor, pela sua apresentação, foi muito boa. Perguntas, pessoal? Meris? Então, professor, a gente tem algumas perguntas. Vai ser a Perpétua. A Perpétua vai fazer algumas perguntas. Professor, muito obrigado pela palestra, foi muito boa, muito proveitosa. E a gente tem algumas perguntas aqui do pessoal. O Alcemir Gama de Oliveira está fazendo a seguinte pergunta. Tem informação acerca da contribuição da fonte solar no sistema Sudeste? Sim. O Alcemir é um colega nosso aí do Guarulhos. Sim, nós temos, dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente consegue pegar essa informação, tá? Principalmente do que nós chamamos de geração distribuída, mas também a geração centralizada. A gente consegue, sim, pegar isso aí, tá? No Operador Nacional do Sistema também tem informações sobre a geração solar. A gente consegue, sim. Uma outra pergunta é da Carla Moreira. O que acontece com o Brasil caso ele não cumpra o acordo de diminuir a emissão dos gases do efeito estufa? Estou vendo aqui a pergunta. A pergunta de Carla também é interessante. O que acontece é o seguinte, a gente pode sofrer algum tipo de sanção, talvez, porque, assim, a visão europeia, né, é totalmente diferente, né? Então, como, por exemplo, né, a questão do desmatamento, que é o grande gargalo em termos de emissão, né, de gás. Então, pode limitar a importação dos nossos produtos, né, como, por exemplo, madeira, por ser fruto do desmatamento, pode limitar a compra, talvez, né, de carne brasileira, por conta, né, de uma criação que é fruto da expansão agrícola, né, para cima da floresta, por exemplo. Então, eu acredito que pode ter uma sanção em relação a isso, né? Isso aí eu acredito que isso é um risco que o país corre, né? Sim. Não sei se eu consegui responder, né? Show. O Lucas Neves de Queiroz está perguntando, em um planejamento de médio a longo prazo, se houvesse o incentivo do governo para a implantação de energia solar em residências e indústrias e havendo uma boa adesão, qual seria o impacto em relação à crise hídrica? Beleza. Bom, assim, a gente já tem, né? Já tem algumas resoluções
A primeira foi a resolução 482 da ANEEL, ela saiu em 2012, 17 de abril de 2012, é um marco da energia solar no Brasil, mas mesmo assim, ela é muito nova ainda, né? Pouco tempo. Bom, depois essa resolução teve uma melhora nela, em alguns aspectos. Em 2015, aí surge a 687, resolução, no finalzinho de 2015. Então, assim, hoje a gente tem algumas resoluções que já, né, contribuem para essa expansão da geração solar, né, em residências e indústrias. Agora, essas resoluções estão passando por uma reformulação, de novo, né? Então está sendo discutido, debatido agora, mas, do ponto de vista econômico, independente de incentivo de política pública, o que nós já temos já torna a energia solar viável, né? Hoje, na prática, a gente já não discute mais viabilidade econômica, né, da energia solar. Ela já é viável, uma vez que, hoje no Brasil, o retorno do investimento é de 3 a 5 anos, dependendo do projeto residencial, né, ou comercial. E a vida útil do painel, né, do módulo fotovoltaico, em torno aí de 25 anos. Né? Então, assim, viável já é. À medida que você tem altos preços atribuídos à energia elétrica, ela fica cada vez mais viável. Então, assim, esse aumento da geração solar, claro que vai contribuir para a diminuição da crise hídrica. Mas, percentualmente falando, né, a geração solar ainda tem uma contribuição muito modesta, né? Em torno aí de 1,7%. Mas é uma tendência, é um crescimento, né? Como mencionei, lento, tá? Não dá para mudar essa matriz, né, de um dia para o outro, ela tem uma certa inércia, mas, assim, a gente vê, né, um crescimento muito bom da energia solar, principalmente agora com as grandes usinas, né, que a gente chama de geração centralizada, né, as grandes usinas solares. Então, assim, a energia solar, ela pode, né, e trabalha, como eu sempre digo, no atacado e no varejo, né. O atacado são essas grandes usinas solares centralizadas, e no varejo são as nossas casas, né? Cada casinha com um sistema, né? Então, assim, picadinho. Então, em termos de geração distribuída, que são as residências, comércios e indústrias, também é um percentual muito pequeno se comparado com a nossa matriz elétrica. Mas, claro, que isso vai diminuir a dependência, né? Vai sim ter um impacto positivo para a diminuição disso. Sim. O Iago está perguntando, na sua opinião, qual seria o potencial de impacto no curto e longo prazo com relação a patamares de matriz energética e elétrica por parte dos recursos energéticos distribuídos e geração distribuída? Então, aí é aquilo que eu comentei, né? Existe um impacto positivo, né? Acredito que, quase que complementando a pergunta anterior, né? Eu acredito que isso não tem volta, né? Não tem volta. As pessoas já viram, começaram a perceber que é interessante. Hoje, a geração, aí, de modo geral, a geração distribuída, ela já
já está mais clara para as pessoas. A geração distribuída, uma parte é feita por solar, né? Então, praticamente é solar que detém aí um percentual. Mas eu acho que, sim, ela vai contribuir bastante, mas aos poucos, né? É um planejamento aí que precisa ser feito em termos de políticas públicas, incentivar ainda mais, né, o uso aí. Aí sim, a gente terá um crescimento maior. Não sei se eu consegui responder, né, que é quase uma complementação da outra, né? Sim. Qualquer coisa pode perguntar aí. Alcemir está comentando que energia solar é top, porém deve ser instalada em um local de fácil acesso a predadores naturais de pombos, pois estes podem inviabilizar o sistema. Alcemir, é porque ele passa por isso, ele tá com trauma. Eu sei que ele passa. Eu também passo por isso. Mas aí tem um aspecto muito técnico, né, da geração solar fotovoltaica, porque a sujeira, né, que nós chamamos de sujidade, que pode ser pela poluição atmosférica, como também, né, dejetos de pássaros ou coisas nesse sentido, acaba influenciando na eficiência do sistema fotovoltaico, né? Então, isso é um problema. André está falando. André Ferreira, mora em Niterói e tenho visto alguns vizinhos instalarem painéis solares fotovoltaicos em suas casas, mas o preço ainda é muito alto, em torno de R$20.000. Você sabe se existe algum incentivo governamental com redução de impostos ou alguma linha de crédito específica com juro baixo para essas instalações? Além de residências para pequenos produtores em sítios, tem algum incentivo? Olha, André, é assim, primeira coisa, né, você está colocando um valor, né? Isso vai depender muito da potência do sistema, né? Claro, evidente, o custo inicial, né, se desembolsar, por exemplo, 20.000, dá um exemplo, de fato, né? Mas muitas empresas, instaladores de sistemas fotovoltaicos, o que eles têm feito? Né? Eles, né, têm um valor inicial, né, uma entrada, né, um sinal de entrada, né, e o resto é parcelado de acordo com o valor da sua conta. Então, eles pegam o valor da sua conta e fazem esse parcelamento, né? Uma vez que o sistema você pode projetar para zerar o seu consumo de energia, né? Bom, então, assim, olhando, o investimento inicial é, de fato, considerável. Mas, quando você coloca na ponta do lápis, né, a viabilidade econômica é grande, se paga, né? Bom, agora, em relação a incentivo do governo, a gente, assim, um incentivo a âmbito nacional, a gente não tem, eu desconheço. O que ocorre é que algumas regiões, né, ou algumas cidades de São Paulo, elas fazem ICMS verde. Então, por exemplo, se você tem um sistema fotovoltaico na sua residência, não sei o caso de Niterói, mas você tem uma redução no IPTU. Então, são formas, políticas públicas que também motivam ainda mais, né, o consumidor a estar instalando, né? Mas, assim, a nível a nível nacional, a gente não tem, né, uma política pesada aqui, né, além das resoluções existentes, né? Agora, a questão do financiamento, os bancos públicos e também privados, eles têm feito linhas de crédito para sistemas fotovoltaicos. Agora, conversando com algumas pessoas, até mesmo quem está buscando instalar e tudo mais, alguns reclamam, mas
a taxa de juros é um pouquinho alta, né? Então não compensa, né? Então, assim, aí tem que ver com cada banco. Eu sei que, né, não vou fazer propaganda dos bancos, mas alguns bancos públicos fazem esse financiamento. Um banco público específico faz para o produtor rural, tá? Mas, assim, você tem que olhar essas linhas de crédito. E se vale a pena, de fato, você estar apanhando essa linha de crédito ou não, né? É a questão de botar na ponta do lápis, né? Como a gente diz. O Iago está fazendo uma pergunta aqui. O senhor já chegou a pesquisar sobre a implementação do sistema de blockchain, não sei como fala direito, e créditos de carbono como incentivo para a comercialização de energia renovável de pequenos e médios produtores? Poderia ser uma das possíveis soluções para melhoramento da eficiência energética? Então, pois bem, a questão do crédito, né, eu de fato desconheço em termos de geração de energia, né? O que a gente vê, né, o uso do crédito carbono justamente com reflorestamento, né? Mas eu desconheço a nível nacional se tem alguma iniciativa aí para crédito carbono, tá? Mas, se tiver, de fato, é uma alternativa interessante, né? É sim interessante, mas eu desconheço. Mais alguém, gente, quer ligar o microfone, fazer alguma pergunta, algum comentário? Luiz, você acha que corre risco de sermos taxados com a energia solar? De cobrarem taxa? Não é bem, a discussão não está nesse aspecto de cobrar uma taxa, né, por usar energia solar. O que ocorre é o seguinte, né, é o caso do colega Alcemir, o meu caso, nós já temos o sistema instalado há algum tempo, né? Então, a gente... Ah, tá, Alcemir. Ai, eu não aguento. Então, quer dizer, nós temos o sistema instalado já há algum tempo. E aí a gente tem uma regra, a gente está na regra antiga. O que ocorre? A gente utiliza a rede da concessionária como se fosse uma bateria. O excedente da nossa energia é injetado na rede durante o dia e a gente, à noite, pega essa energia, né, que foi injetada. Então, o medidor desse sistema fotovoltaico, ele mede tanto o consumo quanto a geração, né? Então, não é taxado nada em cima do que é produzido, o excedente, certo? Lembrando que energia elétrica é um produto que você está produzindo. Então você não é taxado, você compra e vende, entre aspas, empresta para a concessionária no mesmo valor, né, essa energia. Então você usa a infraestrutura da rede da concessionária. Então a discussão toda está no seguinte: os técnicos utilizados aí, né, fio B, tem uns termos muito técnicos, mas a ideia é a seguinte: olha, você está gerando excedente para depois você pegar à noite, você está usando a nossa infraestrutura, né? E a gente não ganha mais nada por isso. Então a discussão, a alegação da concessionária, basicamente é isso. Então, ao invés de você, vou dar um exemplo, comprar a R$1 o valor do quilowatt-hora e despachar para a rede a R$1, você será taxado aí, certo? Então você não vai mais jogar para a rede no mesmo valor, um valor menor, para meio que compensar a infraestrutura utilizada.
Então, esse que é o, entre aspas, o taxar aí quem produz a energia solar. Então, isso pode contribuir para uma desmotivação, alguma coisa nesse sentido? Alguns dizem que vai desmotivar, outros dizem que não, né? Porque mesmo assim continua sendo viável. E aí, a última discussão que se deu foi justamente isso. Olha, nós vamos colocar aqui um prazo, né, um período. Aqueles que estão na regra antiga vão continuar até uma data, não me lembro, não sei se o CEMI sabe de cabeça, mas eu acho que é até 2030. Então, a partir de 2030, a gente entra na regra nova, entendeu? Aqueles que instalarem o sistema. Eu também não lembro a data exata, porque isso está sendo discutido na Câmara ainda, né? Então, até certa data, essa pessoa já entra na regra nova. Então, assim, a discussão básica é essa. Entendi. Mais perguntas, pessoal? Minha gente, boa noite, Alcemir. Boa Eu não noite. vou abrir minha câmera, não. Como eu falei, realmente não estou apresentável. Voz de locutor. Então, obrigado. São discussões que arrastariam pela noite aqui, né, com esse tema importantíssimo que o professor Luiz Fernando, meu amigo, professor Luiz Fernando, trouxe, né, e com esse apoio aí do Marcos, da Raquel, da Petra, fazendo aí esse conjunto, isso ficou legal. Então, minha gente, esse tema é um tema que não se esgota agora. O professor Luiz retirou as nossas dúvidas primárias quanto a essas questões, então somente essas explicações ainda geram outras dúvidas, né? Outras dúvidas que, na verdade, nós não temos respostas para elas. Infelizmente, nosso sistema político abalado como está, a nossa economia abalada como está, nos remete a uma incerteza, infelizmente, incerteza. Porém, quero aqui dizer e frisar que sistema solar é um negócio. Como eu coloquei ali no comentário, quando nós, né, os engenheiros de materiais, né, nós conseguirmos acumuladores mais eficientes, esse nosso problema será resolvido. E é claro, aí a companhia não vai ter como chegar para nós, colocar a faca no peito e cobrar, né? Então, minha gente, fica aqui essa minha participação por voz, né? E eu quero agradecer já e parabenizar ao professor Luiz por tudo isso aí, por toda essa elucidação que sempre traz para nós. São palestras que nos prendem, né? Palestras que nos deixam assim, a gente começa a assistir, não quer parar nem para beber o remédio. E aí eu agradeço e parabenizo também a equipe todinha aí, o Marcos, a Raquel, a Perpétua, enfim, e a todos os participantes, uma boa noite. Obrigado. Obrigada, Alcemir. Eu quero até complementar, né, que o Alcemir está comentando. De fato, a gente pode entrar à noite, né, conversando sobre o tema. E, assim, quando a gente fala da matriz elétrica, ela está relacionada aí com o desenvolvimento do país, né? Então, assim, a economia, como ela está bem prejudicada, né? Está difícil, né? Isso é o que salva, o que está salvando a infraestrutura elétrica, por incrível que pareça, né? Porque como a economia está freada, né, a gente, em termos de geração, ainda está poderia estar pior, né? Então, se você tem uma economia em crescimento, isso remete a aumento de infraestrutura, aumento de geração, né? Então, se você pensa em um país em crescimento, se você pensa em crescimento da economia, você tem que ter uma infraestrutura forte para
suprir essa demanda. Então, quer dizer, com essas crises hídricas, a gente tem que repensar também a nossa matriz elétrica. Caso contrário, né, a conta não fecha, tá? A infraestrutura elétrica brasileira é a base, com outros setores aí, né? É a base para o crescimento econômico, o dito crescimento econômico, né? Então, tem que ser repensado. Sim. Sim.